Olá, eu sou a Nina e esse é o Papo Reto, um programa idealizado pela Tapera Taperá, com o intuito de conhecer as propostas dos candidatos para as eleições de 2020. E hoje nós recebemos a Ana Mielke. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Nina? Prazer imenso estar aqui dialogando com você, né? Quero agradecer a Tapera Taperá por ter aberto esse espaço, né, para nós, candidatas e candidatos, trazermos aqui um pouco, né, da nossa história, do que nós somos e do que nós estamos propondo, né, para fazer aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Acho que é bem importante que a gente tenha esses espaços de divulgação. Então, queria agradecer imensamente aí a Tapera Taperá por isso. Imagina, Ana, é um prazer poder receber você. Ana, para inaugurar, né, nós gostaríamos de saber um pouco da sua caminhada. Quem é a Ana e que você tem feito até chegar a essa candidatura? Bom, Nina, eu tenho uma caminhada aí que não é muito diferente, né, das mulheres negras que de alguma forma ascenderam, né, digamos assim, em termos de classe social, né, ou em termos profissionais. Eu sou filha de uma família pobre, minha mãe foi merendeira durante toda a vida, meu pai era vigia, né, mas eles trabalhavam bastante para garantir, né, que tanto eu quanto meu irmão tivéssemos estudo, né, conseguíssemos finalizar pelo menos o segundo grau. Eu tive uma ótima infância, né, vivi nos tempos em que era possível brincar na rua, morava numa comunidade na periferia, no município de Cariacica, no Espírito Santo, e era muito estudiosa, né? Então acabei conseguindo no segundo grau entrar numa escola técnica federal lá no Espírito Santo, e isso abriu aí as possibilidades, né, de eu ingressar numa universidade pública. Até os meus 18 anos eu não tinha nem ideia de que existia algo depois do segundo grau, de que existia universidade, de que existiam profissões que, né, que precisavam passar por uma graduação, por uma formação de 4, 5 anos. Então, quando eu descobri isso, eu pensei, bom, então por que eu vou parar aqui, né? Vou seguir mais uma etapa da vida. E assim ingressei na Universidade Federal do Espírito Santo, fiz comunicação social, e foi lá dentro, principalmente, que eu comecei, assim, ou fortaleci, né, uma militância que iniciou ali no segundo grau, mas que ainda era muito fluida. Eu fortaleço essa militância, esse ativismo político na universidade. Então, já no primeiro ano, me coloco como, né, construo uma chapa para disputar o centro acadêmico, me transformo, viro, né, sou eleita, viro coordenadora de centro acadêmico. Daí também vou para a Executiva Nacional dos Estudantes de Comunicação, e é também no movimento estudantil que eu entro em contato com o debate racial, né? Então eu venho de uma família, né, a gente já havia sofrido preconceito de raça muitas vezes, mas eu nunca tive a oportunidade, né, de entender que aquilo não era algo individual, né, lançado contra mim, lançado contra minha mãe de forma individual, né, que fazia parte, né, de um sistema, de uma estrutura de uma sociedade racista. Então é na universidade que eu encontro esse debate, ali por volta do ano de 2001, 2002 principalmente, que é quando as cotas raciais começam a ser implementadas em algumas universidades públicas. Se eu não me engano, a UERJ, no Rio de Janeiro, foi a primeira, né, a implementar o sistema de cotas raciais, independente, né, de leis estaduais ou federais, e isso trouxe para a opinião pública todo um debate, né, sobre a importância das cotas. Então eu começo a ler Sueli Carneiro, começo a ler Hélio Santos, e aí ingresso definitivamente, né, no movimento negro. É também na graduação que eu tenho contato com o movimento feminista, porque mesmo dentro do movimento estudantil, nós mulheres já víamos que havia ali alguma questão que precisava ser superada do ponto de vista das nossas relações entre homens e mulheres, e também da representatividade das organizações do movimento estudantil, que acabavam tendo, em sua maioria, homens, né? Então, também tomo contato ali com o movimento feminista. Daí em diante, né, eu filiei ao PSOL em 2005, atuei em mandatos parlamentares,
tanto lá quanto aqui em São Paulo. Fui jornalista, comunicadora popular em diversas ONGs e movimentos sociais. Em 2010, ingresso no Intervozes, né, que é uma organização que luta pela democratização da comunicação. E em 2013, passo a compor o conselho diretor dessa entidade. Então, eu saio um pouco dessa condição de jornalista, comunicadora, e passo a atuar como dirigente, como diretora de uma organização que é, ainda hoje, a principal organização que discute, né, o direito à comunicação, a democratização da mídia, a violação de direitos humanos, né, nos veículos midiáticos. Então, é um pouco essa a minha trajetória. Me tornei candidata em 2018 em função da execução da nossa companheira Marielle Franco, no Rio de Janeiro. Então, até então, eu nunca tinha pensado em ser candidata a um cargo eletivo, né? Atuo politicamente há 20 anos, mas nunca tinha pensado, né, em exercer um cargo público, né, eleito, né, eletivo. Em 2018, a gente estava, né, num coletivo que vinha já de alguns anos incentivando, promovendo candidatura de mulheres ou de pessoas negras, ou de mulheres negras, e a gente pensou que o meu nome poderia ser uma resposta, né, ao que aconteceu com a Marielle, no sentido de dizer para quem mandou executar a Marielle, né, que de onde tiraram uma, a gente ia colocar mais 100. Então foi um pouco isso que motivou eu ser candidata em 2018, e acabou sendo uma candidatura, uma campanha muito potente, né, que nos trouxe aí uma quantidade imensa de votos, e isso me fez, né, me colocou aí na tarefa de então seguir nessa disputa, que é uma disputa de sociedade, que é uma disputa de partido, que é uma disputa de projeto político para o país, né, um projeto que vise aí olhar a partir das questões raciais, das questões de gênero e das questões de classe, né, para pensar um projeto de transformação social, né, que minimize ou elimine definitivamente essas desigualdades de gênero, raça e classe que existem aqui no Brasil. Muito obrigada, Ana. Ana, vou pedir para você comentar, imagino que você tenha várias, né, mas algumas das suas referências. Eu tenho muitas referências na política, né, recentemente eu falei da Benedita da Silva, né, primeira mulher negra eleita no Rio de Janeiro, em 82. Aqui em São Paulo, eu não tive a oportunidade de conhecer muito bem a trajetória das mulheres negras que foram eleitas, a própria Teodosina, né, que faleceu recentemente, então eu conheço por leitura, né, da história dessas mulheres. A Benedita eu conheço, né, tive o prazer e a honra de conhecê-la pessoalmente, então uma pessoa que ainda é bastante referência. Aqui em São Paulo, a Luísa Erundina, né, que é nossa candidata hoje, né, na chapa, disputando aí a Prefeitura de São Paulo. Ela é uma mulher, assim, fantástica, e com seus 85 anos, ela consegue ainda trazer um tipo de inspiração no seu discurso que é difícil de encontrar. Ela é realmente uma luz, assim, quando ela fala, a gente se sente cada vez mais motivado a estar neste lugar, né, e a seguir lutando aí pelos nossos direitos, pela redução das desigualdades. Então, a Luísa Erundina também é uma grande referência, a Marielle Franco, obviamente, companheira, né, no setorial de mulheres do PSOL, né, infelizmente teve a vida aí ceifada bem cedo, poderia estar produzindo política e transformação, né, na realidade carioca, mas são essas algumas das minhas referências políticas. Agora, de literatura tem uma imensidão, né, tem Alice Walker, que é uma escritora negra norte-americana, tem a Conceição Evaristo, aqui do Brasil, a Angela Davis, né, que traz aí uma contribuição fundamental para se pensar raça, junto com classe social, então ela traz uma perspectiva fundamental para se pensar, né, o combate ao racismo dentro do campo da esquerda, então isso também, né, é uma contribuição maravilhosa. Mas de livro, eu vou indicar na verdade, que é o livro Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou, porque eu li esse livro agora, recentemente, durante a pandemia, e é um livro que, né, me marcou profundamente, né, um livro que é autobiográfico, né, da história dela, e não tem como, né, nós, mulheres negras, não nos identificarmos, né, com as dores e com as alegrias
de ser uma criança e uma adolescente negra. Ela passa por determinados tipos de violência, inclusive violência sexual, mas tem passagens relacionadas à escola, né, a como até mesmo os professores e diretores olham para as crianças negras, olham para nós e veem na gente alguém que não vai dar certo na vida, né? Então tem muitas passagens, a passagem que ela diz que o pertencimento, né, ou melhor, o sentimento de não pertencimento é como a ferrugem na faca que ameaça a garganta. É muito forte, né? Porque essa ideia do não pertencimento me acompanhou a vida inteira, né? De estar nos lugares e sentir que aquele espaço não era para mim. Então, foi um livro que marcou bastante agora a minha vida recente, porque eu fiz essa leitura agora durante a pandemia. Muito obrigada. Obrigada pela indicação. Ana, agora passando já, né, para esse bate-papo, ele realmente é muito rápido. A gente gostaria de saber quais são as suas propostas, se eleita. Olha, eu tenho uma série de propostas, a gente definiu 10 temas, né, guarda-chuvas, que são prioridades, né, para o nosso futuro mandato. Então, questão da política para as mulheres e para a população LGBTQIA+, políticas públicas com centralidade nas periferias e na população negra. Não há nada que possa ser discutido ou implementado nessa cidade que não ouça essa população, que não nos ouça, né? Então, muito naquela perspectiva de nada sobre nós sem nós. Comunicação e cultura são direitos humanos, então eu venho aí da minha agenda, né, dos últimos 10 anos, defender a comunicação e a cultura como direitos humanos, então precisam ser garantidas pelo município, né, vida, a nossa juventude precisa viver, então a gente tem que discutir políticas, né, de prevenção à violência, de garantia da continuidade nos estudos, e também políticas públicas de segurança que não sejam apenas policiais, né, que a gente tem se acostumado aí a terem pensadores da direita, né, e da centro-direita, pensando segurança pública apenas pelo viés policial, e a gente acredita que é possível pensar isso a partir, né, de outros lugares. Então, tem algumas temáticas que são prioritárias, né, na nossa campanha, e serão prioridade num possível mandato de vereadora. Agora, se eu for eleita, eu gostaria de, no primeiro dia, né, de atuação parlamentar, aprovar um projeto assinado, encaminhado pelo Executivo, pelo Boulos e pela Erundina, ou então propor este projeto, que é o projeto de realização de um plano emergencial, né, para garantir que as pessoas que sofreram e continuam sofrendo em função da crise sanitária, da pandemia do coronavírus, possam ter dignidade. Então, é um plano emergencial que visa propor frentes de trabalho para diminuir o desemprego, é um plano emergencial que tem uma incidência dentro do SUS, do Sistema Único de Saúde, para garantir a atenção básica, e é um plano emergencial que prevê também uma renda básica, né, uma renda solidária, né, para aqueles que estão desempregados e precisam dessa renda para seguir dignamente construindo as suas vidas. Então, essa seria, assim, a minha proposta de início, um projeto de lei de início, se eu for eleita, para a cidade de São Paulo, porque é um projeto global que inclui todos esses pontos, né, que eu considero prioritários aí, que eu falei anteriormente, né, para poder trabalhar pela redução das desigualdades. Muito obrigada, Ana. Eu acho que você conseguiu aqui contemplar, né, todas as nossas perguntas, deu para a gente conhecer um pouquinho de quem é a Ana e das suas propostas. A gente agradece mais uma vez a sua participação, você ter aceito o nosso convite, a gente foi um prazer, e é isso, a gente deseja para você uma boa semana e também uma boa campanha. Obrigada, Nina, te agradeço imensamente, transmita aí o meu agradecimento aos demais companheiros e companheiras do Tapera Taperá, e vamos juntas ocupar a política, eu acho que vocês vão abrir espaço aqui para outros candidatos, outras candidaturas, o que importa é que são candidaturas, né, que pensam, né, a redução das desigualdades sociais de raça e gênero, e acho que vai ser muito importante a gente ter aí uma bancada,
na Câmara Municipal, de pessoas que estejam neste campo da política, pensando a cidade para as pessoas e não para a especulação imobiliária e para as máfias que existem aqui. Obrigada, Ana. Obrigada, bom dia. Bom dia.